E hoje eu gostaria de estar lhe convidando, meu amigo e minha amiga, que você aí preparasse já a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 8, aos versos 23, aonde nós estaremos falando a respeito da tempestade que Jesus acalmou. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, meu amigo. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, minha amiga. Mas eu só sei de uma coisa: assim como Jesus acalmou aquela tempestade naquele dia, Ele também irá acalmar a tempestade que talvez você está passando. Então deixe já aí a sua palavra, a palavra de Deus aí preparada, para que logo logo nós possamos começar a leitura da Bíblia, que é onde Deus irá falar grandiosamente na tua vida e na minha vida. Quero também pedir que você já deixe preparado também aí já uma fotografia, uma peça de roupa, não sei, um copo com água, porque logo depois da palavra iremos também estar fazendo a oração da fé, aonde eu creio que o milagre irá acontecer. E você que já preparou aí, a palavra de Deus, a Bíblia, que já abriu no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, gostaria que você acompanhasse comigo a palavra de Deus. Diz assim: tempestade apaziguada. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu amigo, minha amiga, aqui esta palavra, ela quer nos dizer, essa história, essa parábola, ela fala acerca de uma certa vez, Jesus estava dentro de um barco, juntamente com os seus discípulos. E do nada começou uma grande tempestade, como no dia de hoje, muitas das vezes acontece nas nossas vidas. Porém, aqueles homens, aqueles discípulos, que andavam com o Senhor Jesus, eles tinham também autoridade para repreender aquela tempestade que o diabo havia levantado para tentar matá-los. Porém, ao invés deles pegarem e colocar a sua fé em ação, eles tiveram medo e foram incomodar o mestre, chamar Jesus, porque eles estavam com medo de morrer. Que aquele barco iria o quê? Naufragar, iria afundar. E Jesus, quando foi incomodado por eles, Jesus olhou, mandou aquela tempestade se acalmar. E na mesma hora, ela se acalmou. E ele perguntou: homens de pequena fé, até quando? Muitas das vezes, a tempestade, ela tem se levantado na tua casa, na minha casa. Eu não sei qual é a tempestade. Talvez um problema na vida sentimental, na vida conjugal, ou até mesmo, de repente, um filho que saiu, começou a ir de repente para as drogas, começou a ir para o tráfico, e você tem olhado e falado: meu Deus, como? O que eu vou fazer? Porque essa tempestade está, como eu posso dizer, difícil de se acalmar. Brigas constantes no lar, talvez alguém depressivo, e você não tem olhado para o alto, para Jesus. Assim também como foi esses discípulos, eles não olharam para Jesus, para a fé que poderia acalmar aquela tempestade, mas não, eles foram incomodar o mestre, porque eles achavam que somente ele que poderia fazer aquela tempestade se acalmar. Mas muitas das vezes
nós olhamos para o tamanho do problema, para a tempestade que tem se levantado para nossas vidas e não exercitamos a nossa fé, não colocamos a nossa fé em ação, sendo que nós temos essa autoridade de dizer: acalma-te, tempestade, acalma-te esse problema, eu creio no milagre, eu creio na libertação do meu filho, eu creio na libertação do meu esposo, eu creio na porta aberta. Só depende exclusivamente de você, meu amigo e minha amiga, exercitar a tua fé, porque a autoridade você tem, a autoridade eu tenho, mas muitas das vezes nós colocamos a dúvida, o medo, e esquecemos de olhar para Jesus, que ele disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi para este monte: erga para acolá, e assim será. Porém, o monte que Jesus diz não é o monte de terra, é o monte de problemas, é o monte da situação que você está passando, mas só depende de você, depende exclusivamente de você exercitar essa fé, de dizer: eu creio no milagre, eu creio que a partir de hoje haverá transformação na minha casa, eu creio que a partir de hoje o milagre já aconteceu. Não importa o tamanho do problema, mas sim o tamanho da tua fé. Não precisa ter uma fé exorbitante, grande, porque se precisasse, Jesus falaria que teria que ter uma fé grande, mas ele disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É uma sementinha bem pequena. Então isso significa, meu amigo, que você tem fé. Todos nós temos fé, mas o segredo é exercitá-la, colocar ela em ação, e o milagre irá acontecer. Como eu acabei de dizer, não importa a situação que você esteja passando. É desemprego? O nosso Deus é Deus que abre porta onde não tem. É enfermidade? O nosso Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é a cura. É problema na justiça? Ele é advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes. Ou seja, para o nosso Deus não existe nada impossível. Talvez você esteja aí agora, no hospital, no leito, porque recebeu um diagnóstico dizendo que para a sua saúde não tem mais jeito. Ou até mesmo, deram até alta dizendo: vai para casa porque, aproveitar para ficar mais um tempo com a família, porque tem alguns dias de vida. A última palavra vem do nosso Deus. A última palavra vem de Jesus. Porém, se você crê, meu amigo, se você crê, minha amiga, você pode mudar o cenário da tua história. Assim como Deus mandou o profeta na casa de Ezequias para poder dizer para ele que para ele arrumar, a sua situação, que naquele dia ele iria morrer. Porém, ele se revoltou, se humilhou, e antes mesmo do profeta sair do local, mandou de volta dizendo que acrescentaria mais 15 anos de vida. Isso significa que Deus muda a história, Deus muda o cenário. Ainda que talvez o cenário seja crítico, não tenha jeito, mas para Deus tem. Não importa a situação que você esteja passando. O que importa agora é somente uma coisa: é você crer, é você confiar neste Deus que muda história. Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo tu podes. Se você, meu amigo e minha amiga, colocar dentro do teu coração esta certeza que tudo Deus pode, Ele irá mudar a situação que você está passando, e o milagre irá acontecer em nome de Jesus.